Esse é o nosso devocional da noite, onde eu leio o devocional da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar lendo a introdução do livro de Levítico da Bíblia Spurgeon, o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Circunstância da escrita. Embora o livro de Levítico tecnicamente seja anônimo, evidências da Bíblia e das tradições judaicas e cristãs atribuem sua autoria ao legislador Moisés. Moisés foi o principal recebedor da revelação de Deus no livro de Levítico. E em outro lugar diz-se que Moisés anotou a revelação que recebeu. O autor do livro de Levítico era alguém bem familiarizado com esses eventos do livro e um bom conhecedor do deserto do Sinai, o que nos faz deduzir que ele tinha sido uma testemunha ocular dos fatos. Cerca de um ano se passou desde a chegada de Israel ao Sinai até sua partida. Durante esse tempo, Moisés recebeu o pacto do Senhor e erigiu o tabernáculo e recebeu todas as instruções contidas em Levítico e nos capítulos iniciais de Números. Este bloco de material é uma narrativa contínua que começa em Êxodo 19, passa por Levítico e se estende até Números 10, versículo 11. Mesmo esses eventos tenham ocorrido em um espaço de apenas um ano, eles recebem um espaço maior nos livros de Êxodo até Deuteronômio. Dessa forma, Moisés mostra a importância especial da revelação do Sinai para a redação do Pentateuco. A repetição da expressão "O Senhor falou a Moisés" ao longo de Levítico não deixa dúvida que as instruções ali contidas eram de origem divina e não da criação de Moisés. Contribuição para a Bíblia. Levítico é frequentemente negligenciado porque os cristãos não entendem bem suas mensagens e propósitos. Jesus não pensou assim, pois colocou "ama o teu próximo como a ti mesmo" como o segundo maior mandamento. O apóstolo Paulo considera essas palavras como a soma dos mandamentos mosaicos. O escritor de Hebreus invocou as imagens de Levítico ao descrever a pessoa e o papel de Jesus, o sacrifício, o sacerdócio e o dia da expiação. O estudo de Levítico nos dá uma profunda devoção a Jesus Cristo, uma adoração ao Deus mais forte e uma melhor compreensão da vida cristã diária. Estrutura. Levítico é principalmente uma coleção de leis, com um pouco de narrativa histórica. As leis contidas em Levítico podem ser divididas em dois grupos, principalmente bem os mandamentos, ou lei apótica. Trata-se dos mandamentos positivos, farás, e mandamentos negativos, não farás. O segundo tipo de lei é casuístico. São leis que usam um caso como exemplo do que se algo acontecer. Se alguns estudiosos procuram dividi-las em leis civis, morais e cerimoniais, mas não há provas que os israelitas faziam tal distinção. Spurgeon em Levítico. Se quisermos que ele seja nossa expiação, aquele a quem Deus designou para ser seu sacrifício, devemos nos chegar a ele confessando os nossos pecados. Nossa compreensão de Jesus deve ser de alguém que se sente conscientemente culpado. Ele só nos pertence se formos pecadores. Nesse ato houve também uma confissão de autoimpotência. Se o mais perfeito animal saísse vivo do altar, a expiação não teria resultado em nada. Deveria ser sem mácula para ser uma oferta, mas ainda assim sua perfeição não se constituía um sacrifício até que fosse morto. Do mesmo modo, Jesus devia morrer. Sua natureza perfeita, seu trabalho árduo, sua vida inocente, sua consagração perfeita nos trariam nada sem o derramamento de seu sangue. E essa é a introdução do livro de Levítico. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. E porá a mão à cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Levítico 1, versículo 4. Nosso Senhor, feito pecado por nós, é representado pela significativa transferência do pecado para o novilho, que era feito pelos anciões do povo. A imposição de mão não era um mero toque, pois em outras passagens das Escrituras a palavra original tem o significado de se curvar pesadamente, como na expressão "sobre mim pesa a tua ira", Salmo 88, versículo 7.
Certamente essa é a essência e a natureza da fé, que não apenas nos coloca em contato com o grande substituto, mas nos ensina a nos curvar sobre ele como todo o fardo de nossa culpa. Jeová juntou sobre a cabeça do substituto todas as ofensas do povo da aliança. Porém, cada um dos escolhidos é trazido pessoalmente para ratificar seu ato solene da aliança, quando pela graça é capacitado pela fé e colocar sua mão sobre a cabeça do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cristão, você se lembra daquele dia arrebatador quando o primeiro entendeu o perdão por meio de Jesus, aquele que suportou os pecados? Você pode fazer uma confissão feliz e se juntar ao escritor dizendo: minha alma lembra com prazer seu dia de libertação. Carregado de culpa e cheio de medos, vi meu Salvador com meu substituto e coloquei minha mão sobre ele. Oh, quanta timidez no princípio, mas a coragem cresceu e a confiança foi confirmada até eu curvar totalmente a minha alma sobre ele. Agora minha alegria é incessante ao saber que meus pecados não são mais imputados a mim, mas estão sobre ele, e como a dívida do viajante ferido são pagas. Jesus, como bom samaritano de todos os meus pecados futuros, disse: então estão na minha conta. Descoberta, abençoada, consolo eterno de um coração agradecido. Meus inúmeros pecados transferidos para ele nunca mais serão achados, perdidos na corrente expiatória de seu sangue, onde cada crime foi afogado. E esse é o devocional da noite. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã aqui lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de segunda-feira e até o próximo.